Bom, pessoal, vamos entender agora qual é a condição analítica para que três pontos sejam considerados colineares. Colineares ou alinhados são pontos que estão sobre a mesma reta, tá bom? Eu vou mostrar para vocês basicamente dois pontos de vista. E aí você escolhe qual é o melhor, qual é o que você vai usar nas suas questões. Ou você pode usar em algumas questões um e em outras questões usar o outro. Fica bem à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa é a seguinte: qual é a condição para que três pontos estejam alinhados? Eu vou usar um conceito da aula anterior. A aula anterior foi uma aula sobre área do triângulo. Se liga. Quando a gente tem um determinado triângulo, se a gente for calcular a área dele usando o conceito analítico, sem ser aquele simplesmente base vezes altura sobre 2, aquela ideia de montar a matriz que eu mostrei para vocês. A área do triângulo, que eu chamo normalmente de superfície, S. A área do triângulo era metade do módulo do determinante. Só que você tinha três pontos aqui não alinhados. Imagina que esse ponto, por exemplo, o ponto A vai descendo, descendo até ficar na mesma reta que B e C. Não vai existir mais o triângulo. A gente pode pensar até que é um triângulo de área zero. Mas para um triângulo ter área zero, é necessário que o determinante seja zero. Então, está aí a primeira coisa. A condição para que três pontos estejam alinhados é que o determinante seja igual a zero. Tá? Eu vou apagar isso aqui, só para ficar bem organizadinho. Então, isso é inclusive uma condição se somente se, tá? Existe uma relação bionívoca aí, quer dizer, se o determinante for zero, os pontos estão alinhados. Se os pontos estão alinhados, o determinante é zero. Então, o determinante dos pontos vai dar zero. Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Eu vou escrever aqui que o determinante tem que dar zero. Só lembrando como é. X de A, X de B, X de C. Completa com 1. Quer dizer, esse determinante aqui tem que ser zero. Eu vou dar um exemplo aqui, pegar três pontos para a gente verificar se vai dar zero ou não. Imagina que você tem um ponto aqui, vou aproveitar esse desenho, tá? Vou colocar um ponto aqui. Imagina que o ponto A é o ponto 2, 5, o ponto B é o ponto 0, 1 e o ponto C é o ponto menos 4 e menos 7. E aí a gente completa com 1. Bom, se esses pontos estiverem realmente alinhados, esse determinante vai ser zero, tá? Os pontos que eu estou tomando como exemplo são três pontos aqui. 2, 5, B, 0, 1 e o C, menos 4, menos 7. Será que eles estão alinhados? Vamos calcular o determinante. Para calcular o determinante, a gente usa uma pequena técnica. É um determinante de ordem 3. A gente repete as duas primeiras colunas. E aí, vamos lembrar? Os produtos no sentido da diagonal principal, você mantém o sinal. Os produtos no sentido da diagonal secundária, a gente troca o sinal. Tá? Então, bora lá. Começar aqui. Esse produto, 2. Aqui, menos 20. Aqui, 0. Agora vamos fazer a volta. Vou até colocar de outra cor para ficar mais fácil. Produto, menos 4, como está voltando, mais 4. Produto, menos 14, como está voltando, mais 14. Produto, 0. Então, bora dar uma conferida. 2 menos 20 menos 18, menos 18 mais 4 menos 14, mais 14, 0. Então, o resultado deu 0, logo, esses pontos aqui são colineares, eles estão alinhados. O outro ponto de vista que eu falei, a gente poderia usar uma ideia bem pensando em geometria plana. Olha só, eu vou ligar aqui esses pontos, para destacar um pouco mais e ficar mais tranquilo.
O outro jeito que você pode utilizar caso você precise é uma ideia de proporcionalidade de triângulos, né? Conhecida popularmente como semelhança de triângulos. Se esses pontos estão alinhados, esses triângulos naturalmente são semelhantes. E aí você pode usar o lado maior está para o lado, vou dizer, o lado maior está para o lado maior, a base está para a base, do jeito que você quiser. Cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto sobre adjacente. A maneira que você quiser escrever, fica bem à vontade. De qualquer forma, ficaria assim. Deixa eu ver um espacinho aqui. A segunda forma de verificar ou até de usar isso num problema, eu acho, inclusive, essa segunda mais versátil. Ela serve para muito mais coisa. Usar o determinante é um pouco mais limitado, que serve exclusivamente para isso. Aqui você pode usar também em estudo da reta. A gente vai ver outras coisas. É um pouco mais versátil essa segunda maneira. Que basicamente seria isso. Esse pedacinho aqui vale YB, quer dizer, YC menos YB. Aqui vale XC menos XB. Aqui vale XB menos XA. E aqui vale YB menos YA. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é uma semelhança de triângulos. Ficaria assim. YC menos YB sobre XC menos XB igual YB menos YA sobre XB menos XA. Então, se os pontos estiverem alinhados, isso aqui é verdade. Tá? Basicamente subtrai as ordenadas, subtrai as abscissas. Subtrai as ordenadas, subtrai as abscissas. Você pega dois pontos, depois outros dois. Aqui eu peguei B e C e aqui eu peguei B e A. Você poderia pegar, por exemplo, C e A e B e C. A combinação que você quiser, contanto que sejam dois pontos e outros dois pontos. E você pode usar esse raciocínio, tá bom? Bom, deixa eu mostrar um exemplo aqui rapidinho, perguntando qual é a condição para que os pontos estejam alinhados, tá? Isso é uma ideia. Eu vou usar inclusive aqui nesse espacinho. Não vou usar o determinante, vou usar o meu raciocínio de proporcionalidade. Olha só que legal. Imagina aqui que você tem esse ponto A, 5 e 7, B, menos 1 e 8, e C, K e 3. Qual é a condição para que esses pontos estejam alinhados? Vamos lá, preste atenção. Eu vou fazer o seguinte: y de B menos y de A sobre x de B menos x de A tem que ser igual y de C menos y de B sobre x de C menos x de B. Beleza? Deu para entender? É só isso. Pega o B com A, depois o C com B. Ou outra combinação que você deseja. Vai dar sempre certinho. Aí vamos lá substituir os valores. Y de B menos y de A sobre x de B menos x de A, y de C menos y de B, x de C menos x de B. Tá bom? Cuidado só nas continhas nos sinais. 8 menos 7 dá 1. 1 sobre menos 6, né? Dá menos 1 sexto. E aqui vai dar menos 5 e K mais 1. Vamos multiplicar meios por extremos. Menos 1 vezes K mais 1 vai ficar menos K menos 1, igual a menos 30. Passa para lá, passa para cá, né? Então vai ficar K igual a 30 menos 1, quer dizer, 29. Então a possibilidade para que esses pontos sejam colineares é que o K seja 29. Quer dizer, se você pegar esses três pontos, colocar no determinante e igualar a zero, você vai chegar na mesma resposta. Experimenta e confere, tá bom? A gente vai na próxima aula fazer uma aula só de exercícios sobre pontos. Fica ligado que é uma aula, não tem teoria, é só resolução de questão, tá bom? Até lá!